Boa tarde, a gente vai começar mais um Conversando sobre Adoção. Para quem está aqui pela primeira vez, Conversando sobre Adoção, é o nosso encontro mensal do Acalanto Sergipe, que a gente tinha presencial desde o início do Acalanto, né, há 5 anos, e a gente mantém esse Conversando, esse encontro todo mês, para a gente realmente, o próprio nome já diz, conversar sobre adoção, abrir para a sociedade temas relacionados à adoção, porque sabemos que precisamos desmistificar, né, muitos assuntos relacionados à família formada por adoção, né, a maternidade, a paternidade. Então, a gente sempre traz, né, algum convidado para compartilhar com a gente sua experiência, seus conhecimentos sobre esse tema. E hoje nós temos o prazer, né, de ir lá para Londrina, no Paraná, né, trazer uma convidada muito especial. Nós nos conhecemos via as redes sociais mesmo, ainda não tivemos o prazer de conhecermos pessoalmente, que é a Leila Donária, que quero agradecer, né, muito por ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouco sua experiência conosco. Eu acho que você mesmo pode se apresentar, Leila, né, e fica à vontade, a palavra é sua. Obrigada, primeiramente, por esse convite. É um prazer para mim. Eu sou uma grande apoiadora de grupos de adoção. Eu participo do meu aqui ativamente, estou na coordenação também, e acho que é um grande meio da gente poder se apoiar, da gente poder conversar sobre os nossos desafios, mas especialmente também dividir as nossas alegrias. Então, eu, assim, me sinto muito, muito privilegiada de poder participar aí em vários lugares, falando sobre a minha história, e tem muita adoção envolvida na minha história, então é um prazer. Eu dei aula há muitos anos em universidade, eu sou formada em fisioterapia respiratória, e eu terminei um doutorado, e aí eu dava aula em universidade, até que eu resolvi deixar tudo pela maternidade, não me arrependo, mudei totalmente de profissão, mas como a questão da professora ainda segue nas minhas veias, então eu gosto muito de quando vou dar uma palestra, compartilhar uma apresentação, porque assim vocês se envolvem mais na minha história, né? Eu consigo mostrar algumas coisas, e aí por isso eu vou pedir licença para poder dividir, compartilhar minha tela com vocês, tudo bem? Aí eu tô aqui com o meu celular, mas qualquer coisa, se der algum erro, vocês me avisem, por favor, porque eu não vou me ver. Eu tô me vendo aqui pelo celular, tá? Mas daí qualquer coisa vocês me avisem, por favor. Vamos lá, então. Ok, Bom, vamos ver. Então vamos falar de maternidade sem romance com preparo. Nas minhas redes sociais, eu sempre faço questão de falar que, muitas vezes, pelo meu jeito de falar, as pessoas, às vezes, pensam que eu estou romantizando algumas coisas. E, na verdade, não, gente, tá? Eu queria dizer que é com muito preparo e sem romance que a gente vai aqui conversar sobre adoção. Mas antes de começar, eu acho super importante falar que a gente está aqui hoje quebrando paradigmas. Por quê? Porque a quebra de um paradigma, ela sempre vai representar um rompimento, seja de um conceito, de um estilo de vida ou de um modelo de pensamento. Mas mais do que isso, para mim, a quebra de um paradigma também é uma oportunidade de recomeço. Sem dúvidas, eu vejo o tema adoção como um recomeço. E eu vejo a adoção na minha vida também como um recomeço. Então, hoje nós estamos aqui num sábado à tarde, podíamos estar fazendo 1 milhão de coisas, estamos aqui falando sobre adoção, levando e levantando essa bandeira. Sem dúvidas, é uma quebra de paradigmas. Bom, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu, Leila Donária de Oliveira Ferreira, nasci no dia 15 de novembro de 1984, em um hospital chamado Fundação Arthur Thomas, em Rolândia, no Paraná. E aí sou eu, nesse bercinho de hospital, que de repente, gente, aos 3 dias, aquele mesmo berço ganhou um mosquiteiro, ganhou lençóis, ganhou uma manta, mas muito mais do que tudo isso.
ganhou muito acolhimento e ganhou muito amor. Eu costumo dizer que durante toda a minha vida eu pensei na minha genitora com muita gratidão. Gratidão por ela ter me dado a vida, por ela ter me deixado naquele hospital. E foi só recentemente, numa aula de constelação, que eu percebi que, na verdade, essa mulher que me deu a vida, ela passou muitos e muitos anos da vida dela sendo julgada e muitas vezes sentindo a minha falta. Porque essas mulheres que doam os seus filhos, eu fui doada muito, muito, muito pequenininha ainda na maternidade, elas fazem isso por amor. E eu demorei muito para descobrir isso. E é por isso que hoje eu sou uma apoiadora de um projeto que chama Entrega Legal. Depois vocês me contem aí se existe esse projeto em Sergipe também. E aí, depois que aconteceu essa aula de constelação, eu fui. A minha mãe, ela sempre quis me contar um pouco da minha história e eu nunca quis saber sobre ela a fundo. E aí eu fui saber, pedir para minha mãe me contar, me mostrar uma documentação, e aí eu pude perceber o quanto aquela mulher me amou. E foi por amor que ela me deixou. Então hoje eu não sou mais apenas grata a ela. De alguma maneira, nós estamos vinculadas, e mesmo não a conhecendo, não a procurando, eu sei que ela me amou muito e que por isso ela me deixou para adoção. E aí, gente, aquele bercinho lá, cheio de manta, né? Bibelôs, foi feito por essa mulher aqui, Ruth de Oliveira, mais conhecida como Dona Ruth nas redes sociais. Ela me adotou. Ela me adotou aos 3 dias de vida. Ela era gerente daquele hospital. E eu costumo dizer que ela foi trabalhar num dia e, de repente, ela me viu lá e 3 dias depois, ela catou o bercinho e a criança e levou para casa dela. Ela foi uma mãe solo, muito corajosa para a época, porque há 36 anos atrás não era brinquedo, não, você adotar uma criança sozinha, né? E ela teve toda essa força, essa coragem, e eu a admiro e a amo demais por isso. Todas as vezes que eu começo a falar, já fico embasbacada aqui. E, gente, quando eu penso na minha adoção, né, como filha que chegou por essa via, eu consigo me lembrar para falar para vocês hoje de 5 fatos que são muito importantes na minha história. O primeiro deles é que eu sempre soube que eu fui adotada. Minha mãe jamais escondeu isso de mim. E na época, ela falava que eu era filha do coração, que eu não tinha nascido da barriga, que eu tinha nascido do coração. E a minha mãe, que fez uma adoção direta, eu não a condeno por isso, até porque a minha mãe fez isso pré-ECA, né? Nós sabemos que hoje em dia nós não podemos compactuar mais com adoções diretas, mas eu fui fruto desse tipo de adoção, numa época que isso era muito comum, né? É muito comum também chamar as crianças de filhos do coração, e eu cresci sabendo disso, nunca achei isso ruim ou errado, tá? Queria deixar claro. Mas hoje, na minha história, eu costumo dizer que, e a minha mãe sabe disso, que eu não era apenas filha do coração, né? Eu era filha do corpo inteiro, filha de alma, né? Mas eu sempre soube. A minha mãe, desde muito pequena, desde essa idade aí que eu tô na foto, ela falava para mim que eu não tinha nascido da barriga, que eu tinha nascido do coração dela, no coração dela. Um outro fato muito importante é que nunca, eu não posso me lembrar, porque isso nunca aconteceu. A minha adoção nunca foi um adjetivo, então eu não era uma filha adotiva, né? Não era a todo momento que me lembravam que eu tinha chego por essa via. Muito pelo contrário, eu muitas vezes passava tempos sem me lembrar que eu tinha chegado pela via da adoção, né? Então, eu nunca fui a filha adotiva. Eu sempre fui a filha, né, que tinha sido adotada lá no passado, né? Um verbo e nunca um adjetivo. E uma outra coisa muito importante que eu me lembro é que ninguém ficava cochichando sobre a minha adoção.
Quando nós conversávamos sobre isso, sempre, minha mãe, os meus tios, os meus primos, era sempre para reafirmar o quanto eu tinha sido desejada a partir do momento que a minha mãe me conheceu, né? O quanto ela quis me ter como filha. Então, era apenas isso, né, que era dito, e o quanto eu tinha chegado para trazer alegria e amor. Uma outra questão é que, em relação à minha história, eu nunca desejei conhecer a minha família biológica até os meus 36 anos, né? Mas o que eu costumo dizer para todas as pessoas e para mim mesma, que se o seu filho expressar essa vontade, você precisa acolher esse sentimento e não se sentir amedrontado em relação a ele. Quem planta amor, colhe amor. O seu filho não vai te abandonar, ele quer conhecer a família biológica dele. E por último, uma coisa que sempre aconteceu na minha história, mas que eu deixo aqui para todos nós, é que a adoção, ela seja sim um assunto em pauta na sua casa, mas que ela não seja o assunto a todo o momento. Permita que o seu filho pertença à sua família. Se você tem outros filhos que chegaram pela via biológica, não faça essa diferença, né? Então, se a gente ficar toda hora falando da adoção, da adoção, da adoção, talvez o seu filho não vá se sentir pertencente a essa família, né? Não é para ser um assunto tabu, mas também não é para ser o assunto de todas as pautas, né? Foi assim que a minha mãe, muito sábia, conduziu, e isso faz parte da minha história, que eu levo com todo amor e que eu tento hoje passar como filha que chegou pela via da adoção. Afinal de contas, a adoção é apenas uma outra maneira de soletrarmos família, né? Então, por que não ser o assunto? Porque o assunto é a família, né? É o que nós fazemos, é o que nós vivemos, né? A adoção foi apenas uma maneira dessa família se constituir. E para mim, sem dúvida, a adoção foi a continuidade da minha história, da minha vida, né? Eu sou muito, muito grata cada dia mais por ter sido uma filha que chegou pela via da adoção. Por hoje poder estar fazendo um trabalho que ajuda famílias que estão nesse caminho, né? Eu continuo a minha vida desde o momento em que eu ganhei aquele bercinho que era do hospital, mas que a minha mãe foi lá e decorou todo ele, e mais do que isso, colocou nele todo o acolhimento e todo o amor que ela tinha e que ela podia me oferecer. Durante a minha adolescência e juventude, eu sempre falei que eu queria adotar uma criança. Então, às vezes as pessoas me perguntam, desde quando assim você desejou adotar uma criança? Eu não sei realmente precisar a época. Eu me lembro que eu comecei a conversar mais seriamente sobre esse assunto com os meus namorados. E às vezes, de certo, até assustava alguns, né? Que falavam, meu Deus, nem começamos a namorar, essa menina já vem falar de filho, né? Mas aí eu conheci o meu marido, o Gabriel, em 2002. E logo depois que a gente se conheceu, né, nós tínhamos certeza que íamos ficar juntos, né, para sempre. E a gente começou a conversar sobre família. Nós éramos tão novinhos, eu tinha 16, 15 para 16 anos, ele também. E a gente já conversava sobre adotar uma criança. Eu costumo dizer que meu projeto adotivo, ele surgiu muito antes do meu projeto biológico. Algumas pessoas me julgam, e eu já vou falar sobre isso, né? Que eu adotei por diversos motivos, mas mal sabem elas que eu desejo ter um filho pela via da adoção desde que eu era adolescente. E aí, então, quando eu casei com o Gabriel em 2011. Esse plano ele já estava traçado por nós, mas a gente ainda não sabíamos a vontade de Deus. Eu sou muito temente a Deus e eu sempre deixei nas mãos dele o plano da minha vida. E aí, o que aconteceu primeiro foi o Gabinho.
O nosso primeiro filho, que chegou pela via biológica, nasceu em agosto de 2015. E foi esse bonitinho aqui. O Gabinho é uma criança típica. Ele tem uma síndrome rara. Então, hoje, além da adoção, nós também lutamos pela inclusão da pessoa com deficiência. Porque crianças como esse bonitinho aqui, gente, que vocês vão ver, só que ele era tão pequenininho, ele tinha menos de anos. Esse mocinho aí, que enche a minha vida de alegria, dificilmente são adotados, né? Então, hoje, eu penso muito nisso, né? Porque eu tô nessa militância, né, da adoção, e eu fico pensando, né, quantas pessoas poderiam ter as vidas transformadas por crianças como o Gabinho, né? E as pessoas ainda se fecham muito para crianças que nascem imperfeitas, entre aspas. E aí eu queria deixar e propor essa reflexão aí para todo mundo. E aí, depois que o Gabinho nasceu, nós demoramos muito para ter o diagnóstico da síndrome dele, né? A síndrome dele, que nem é considerada uma síndrome, né? Chama defeito do gene NFA, é uma condição genética muito, muito, muito rara. Nós não sabíamos até o momento se era hereditária ou não. E aí eu tinha tomado por opção, naquele momento, não ter mais filhos até termos o diagnóstico do Gabinho. Hoje eu penso diferente, mas naquela época eu pensava assim. E aí nasceu o desejo pelo segundo filho. E nós, então, colocamos isso em oração e no nosso coração de que nós desejávamos ter uma filha e que essa filha, então, viesse naquele momento pela via da adoção. Mas nós sabíamos, né, que apesar de um perfil amplo, é como tentar engravidar. Você nunca sabe quando o seu filho vai chegar. Então, nós levamos a documentação no fórum toda prontinha em março de 2019. Nós fizemos o curso em setembro e outubro de 2019. E aí, nós não sabíamos mais o que iria acontecer. Para mim, eu pensava assim, não, vai demorar um tempo, né, de 6 meses a um ano, apesar do perfil amplo. E aí, tinha isso na cabeça, não arrumei a casa, não arrumei nada, e a gente tinha uma viagem marcada, e aí nós fomos para a Bahia. Falei, quando eu voltar da Bahia, aí eu vou começar a pensar no quarto, né? Nós não tínhamos restrição no nosso perfil, era idade até 10 anos. E aí, gente, quando nós nos habilitamos, logo depois, nós fomos para essa viagem, e de repente, estou nessa viagem, o meu telefone toca. E eu achei, inclusive, que era por conta de alguma questão referente à habilitação, né? Enfim. E aí, a psicóloga do fórum falou: Oi, Leila, eu tenho uma criança aqui para vocês conhecerem. E a hora que ela falou isso, gente, meu marido estava numa conversa com uma pessoa lá da pousada que a gente estava. E aí eu falei, não, por favor, você pode repetir? Porque eu não estava esperando aquilo naquele momento, né? Então, essa tão esperada ligação que todo mundo fica esperando, eu ainda não estava, porque eu não achei que fosse chegar tão rápido, né? E aí eu falei pro meu marido, pelo amor de Deus, tem uma criança pra gente conhecer a história. A gente lá na Bahia, aí no Nordeste eu tava, tão longe, né? E sorte que a gente ia embora no outro dia. E aí eu falei pra psicóloga, pelo amor de Deus, me arruma um horário pra eu ir aí amanhã, eu quero conhecer. Dela, não, calma, calma, você vai conhecer a história dela primeiro. Então você pode vir amanhã à tarde. E aí nós fomos até o fórum. Mas no fundo eu já tinha certeza de que ela era nossa filha. E o meu marido também, mas a gente não falou nada um pro outro. E aí nós conhecemos a história dela, e aí a psicóloga falou: olha, agora vocês podem ir para casa, né, e conversar se vocês querem uma aproximação com essa criança. Eu olhei para o meu marido olhou para mim e ele falou: você precisa ir para casa?
Eu falei, não, você precisa? Não, não, a gente pode anotar aí que a gente quer conhecer ela, sim. E aí eu lembro que a gente saiu de lá e ela falou assim: ah, então tá, a gente vai ver, né? De repente para a semana que vem. E aí isso era uma terça-feira. Meu marido falou: gente, quantos dias úteis esse pessoal precisa aí para marcar isso, né? Meu Deus do céu. E aquele desespero, até que as coisas foram dando tão certinho que naquela mesma semana, na sexta-feira, no dia 29 de novembro de 2019, a gente foi no fórum conhecer a nossa filha. E aí, gente, foi incrível o nosso encontro. Ela tinha 9 anos na época. E foi assim, a gente saiu do fórum, meu marido falou, isso aconteceu mesmo? Eu falei, aconteceu. E foi assim, maravilhoso. Mas eu queria deixar aqui uma questão que nem todo encontro, toda aproximação é assim, e tudo bem, né? Não vai ser esse encontro que vai definir a conexão ou o resto da vida de vocês. Por quê? Porque, gente, o amor é uma construção. E essa é a foto do dia que ela chegou na nossa casa para ficar para sempre. E eu costumo dizer isso todos os dias, que eu a amo mais hoje do que eu amava ontem, e muito menos do que eu vou amar amanhã. Porque todos os dias a gente constrói um pedacinho desse amor. E é assim com o Gabinho, e é assim com os filhos. Não só com os filhos que chegam pela via da adoção. Hoje, 1 ano e 3 meses depois que ela chegou, a gente não consegue imaginar mais a nossa vida sem ela e vice-versa. É um amor imenso e ela foi, a gente brinca, né? Meu marido fala, ela tá virando uma mini Leila. E eu acho que é isso mesmo. A gente tá conectada em alma. É uma coisa muito, muito impressionante, assim. E aí, vamos falar sobre esse projeto adotivo, né? Quando eu falei que eu fui muito julgada, foi no sentido assim, nossa, ela tem um filho com deficiência, por isso que ela vai adotar, né? Porque ela não quer ter outro filho com deficiência. Mas ninguém imagina que esse projeto adotivo, ele já estava no meu coração há muitos e muitos anos atrás, e muito antes do meu projeto biológico, né? Mas apesar de uma história linda, né? Eu queria dizer que a gente não pode romantizar a adoção. Porque o início, ele é muito desafiador, gente. E eu acredito que eu estou falando aqui com famílias que já viveram esse processo, né? É muito desafiador, como qualquer outra maternidade. Eu não sei precisar para vocês. Na verdade, eu sei. Eu acho que a minha maternidade biológica foi mais desafiadora do que a adotiva, né? Porque o Gabriel teve muitas questões de saúde. Mas é difícil a gente precisar isso, né? Os desafios, eles são diferentes. E como a gente encara esses desafios também, é muito diferente, muito dependente do que a gente está vivendo naquele momento. E quais desafios estão por vir? Eu me preparei para vários. Eu me preparei para aquele desafio do filho que nega que você é mãe, do filho que quer voltar para o abrigo, do filho que bate a porta, do filho que grita. Enfim, eu achava que eu estava bem preparada, mas, pessoal, não, eu não estava. Meu primeiro desafio foi os ciúmes do meu filho mais velho, que era mais novo. O Gabinho teve muitos ciúmes, e quem é mãe de dois aí, talvez tenha sentido isso, talvez não, mas é uma questão muito complexa, porque nos primeiros dias, ao mesmo tempo que eu não queria que ela se sentisse não acolhida, eu também sentia o sofrimento do Gabinho e me sentia traindo o meu filho mais novo, mais velho, né? Mas eu também estava muito feliz pela chegada dela, mas ao mesmo tempo muito triste, porque o Gabinho estava se comportando daquela maneira, e aí depois, só depois que tudo isso passou, que eu descobri que eu estava num puerpério, né? E nesse momento, meu marido, né, o homem, ele é mais objetivo, e ele falava assim para mim, isso aí não vai durar 15 dias esse ciúmes, fica tranquila. E para mim, gente, aquilo foi uma eternidade. Realmente, aquela euforia do Gabinho de ciúmes, que eu não sei nem explicar como foi difícil, passou. Até hoje, ele tem ciúmes dela, ele tem ciúmes da cachorra, ele tem ciúmes de todo mundo, agora ele tem ciúmes
dela com a cachorra, dela com as pessoas, enfim, ele é uma criança ciumenta. Então, até hoje existe um ciúmes, mas é muito diferente, porque existe amor, né? Mas foi muito, muito, muito desafiador. E um outro desafio muito importante, que para mim, sem dúvida, se eu tivesse que pontuar, o maior desafio no começo foi o atraso escolar. E aí eu comecei a perceber que esse era um dos desafios da adoção tardia, que não dá para a gente generalizar, não é toda criança que chega mais velha que vai chegar com atraso escolar, mas essas que não chegam, hoje eu sei que são a exceção, porque a maioria realmente tem atraso. E aí eu comecei a me perguntar, gente, por que que essas crianças elas apresentam tantas dificuldades escolares? Por que que existem tantos diagnósticos por trás dessas crianças que chegam via adoção tardia? E aí eu precisei entender sobre muitas coisas, fui estudar funcionamento cerebral. Hoje eu tenho até uma aula sobre isso, e eu descobri que o melhor remédio para esse atraso escolar era a conexão. E aí, gente, quem fala isso é a neurociência, não sou eu. Porque a conexão, ela desarma-se o medo. O grande motivo pelo qual essas crianças não conseguem aprender é que elas estão vivendo sobre um estresse tóxico quase que a vida inteira. E elas vivem com medo. E a partir do momento que você se conecta com essa criança, que você acolhe essa criança, você desarma-se esse medo. E esse cérebro, ele volta a se desenvolver de uma forma muito, muito saudável. E aí, pessoal, eu queria lembrá-los que crianças com dificuldade de aprendizagem, que foi o meu maior desafio, no começo elas podem se tornar combativas e reativas quando elas são chamadas para realizar uma tarefa que elas não se saem bem. No caso da minha filha, era o contrário, ela não se tornava nem combativa nem reativa, mas ela chorava. E aquilo para mim foi muito difícil. E por que que eles agem dessa maneira? Porque eles sabem que eles não vão conseguir, isso gera frustração, gera o medo, né, da devolução. Ah, ela vai me devolver porque eu não sei estudar matemática. Isso gera uma ansiedade extrema, né? Porque aquela criança sabe que ela vai estar mostrando ali para aqueles pais as suas limitações, o que ela não é boa. Ela só quer mostrar o lado bonito no começo, né? E como que ela vai mostrar que ela não está sendo uma boa aluna, né? E aí a dica que eu dou, né, hoje, depois que eu estudei, depois que eu me tornei educadora parental, né, depois que eu fui estudar muito profundamente, é que a gente tem que trocar algumas palavras, né? Como, por exemplo, você não está conseguindo porque você está sendo teimosa. Por filha, tá difícil? Então tá, então vem cá, vamos tentar junto, que a gente vai conseguir. É lógico que não é só conversa, né? A gente precisa investigar, sim, prejuízos intelectuais que podem, né? Tantos traumas que essas crianças passam, elas podem, isso pode causar prejuízo, esses traumas, né? A gente precisa ver as dificuldades de enfrentamento que essa criança tem, as dificuldades em relação à autoestima. Sim, tudo isso precisa ser investigado. Mas, sem dúvida, nós, que somos os adultos que cuidamos, sabermos como lidar com tudo isso, gente, torna a coisa muito, muito mais fácil. E hoje eu posso dizer para vocês, 1 ano e 3 meses depois que ela chegou, nós estamos bem melhores. Nós fechamos um diagnóstico de TDAH, déficit de atenção, né? O dela muito mais por uma desatenção, por uma ansiedade. E eu fiquei muito feliz quando a gente fechou, né? Esse diagnóstico, por quê? Para poder direcionar ela muito melhor. Esses dias eu falei no Instagram, e às vezes causa até um pouco de surpresa, né? Que esse diagnóstico de TDAH da minha filha, gente, ele não me preocupa nem um pouquinho, verdade, nem um pouco. Porque nesse tempo eu já pude perceber que talvez ela não vá se dar bem numa escola tradicional, que ela não vai ser aquela aluna do 9,5, do 8,5, e tudo bem. Mas, gente, ela tem habilidades para música, para cantar, para desenhar, para dançar. Ela tem tantas outras habilidades de comunicação
que, sem dúvida, ela vai se dar muito bem, mesmo não sendo a melhor aluna e mesmo tendo um diagnóstico de TDAH. E hoje a gente já percebe uma evolução muito significativa nos aspectos relacionados, inclusive à aprendizagem. Lógico que, olha, de verdade, nós temos muitos desafios, especialmente quando eu falo para vocês que nós estamos em homeschooling, né? Uma coisa que eu nunca quis, uma coisa que aconteceu assim que ela chegou, e sem dúvidas, né? Isso traz desafios. Eu não sou a mãe perfeita, né? Eu me estresso às vezes, dou uns gritos, né? Sem dúvidas, isso acontece na minha casa, assim como acontece na de vocês. Se não acontece, por favor, me dê a dica aí para não estressar, para não ficar cansada, né? Mas eu acho tão importante a gente olhar esse outro lado, né? Tudo o que está sendo maravilhoso nessa pandemia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Logo que ela entrou na escola, 15 dias depois, nós já entramos em pandemia. Então, não deu tempo nem dela fazer amizades. Ela chegou em dezembro, né? Então, passamos férias, e aí em fevereiro ela começou a escola, e em março as escolas fecharam. E aí, pessoal, a conexão que nós conseguimos gerar nessa pandemia, nesse tempo juntas, inclusive com o pai, que ficou um tempo mais em casa, né? Foi maravilhoso. Eu nunca teria o conhecimento que eu tenho da minha filha como hoje, porque nós ainda estamos, né? Passamos tanto tempo juntas, e isso foi possível. é, uma conexão que talvez nós não teríamos em tempos normais, né? Então, assim, eu não quero falar que está sendo maravilhosa essa pandemia. O homeschooling muitas vezes é um fiasco, é muito difícil, né? Mas estar em casa e ter essa oportunidade de conhecê-la mais me faz todos os dias agradecer. Sei que temos muitos desafios, que desafios ainda virão, mas não deixa de ser maravilhoso. Eu percebo, né, com muito trabalho, com a ajuda de uma psicóloga excelente, que é a Renata Travaim, né, que hoje é minha parceira no Instagram, enfim, mas no começo ela me ajudou muito, né, e eu percebo hoje uma melhora significativa na autoestima da minha filha. Tão significativa que às vezes a gente precisa até chamar ela um pouco para baixo, sabe? Mas para mim isso é tão importante, porque no começo ela mal conseguia se olhar, ela mal conseguia, não, mal não, ela não conseguia encontrar uma qualidade nela, né? E hoje ela consegue enxergar tantas coisas maravilhosas, e ela é uma menina que hoje se olha no espelho e se ama, e ela é uma menina que sabe que ela é capaz, enfim, isso para mim tem muito, muito significado. Lógico que tudo isso a gente conseguiu e tem conseguido e tem conquistado com muito auxílio, né, das psicólogas dela e com com o auxílio do grupo de apoio de amigos que passaram, né, também por adoções, mas também com uma educação muito gentil, mas ao mesmo tempo muito firme, né? E é difícil a gente encontrar esse equilíbrio, porque existe uma linha muito tênue, né, entre a educação que é gentil e de repente é firme. Então, meu marido, ele sempre pendeu muito para a educação gentil e eu para firme. Então, eu precisei descer um pouco e o meu marido subir um pouco, né? E juntos, né, nós conseguimos muitos e muitos e muitos marcos. Sem dúvidas, quando eu falo de atraso escolar, eu não posso deixar de falar sobre a rotina. O quanto uma rotina muito bem feita, uma rotina com horários, mesmo durante a pandemia, fez com que a minha filha evoluísse em relação aos estudos. O que eu aprendi nesse tempo com ela? Eu aprendi o que é ser uma pessoa resiliente, e a minha filha, ela é o ser humano mais resiliente que eu já conheci na vida, e eu aprendo com ela todos os dias. E o que é ressignificar? Tá errado aí no slide, gente, me desculpa, é com esse só, tá? Mas ressignificar família, ressignificar amor. Ela precisou ressignificar tudo na vida dela, tudo. E
eu aprendo todos os dias. Eu também aprendo e eu percebo que quanto mais preparados nós estamos, os adultos que cuidam dessas crianças que chegam, seja pela adoção tardia, seja a adoção de bebês, mais fácil é lidar com essas crianças. Eles são os nossos reflexos, né? Então, se eu me preparo, se eu sei que eu estou errando em um ponto, eu vou atrás, eu procuro, eu estudo, eu mudo o meu comportamento, com certeza essas crianças, elas respondem a isso. Por quê? Porque se a gente oferece amor, eles respondem com amor. Se a gente oferece coisas maravilhosas, empatia, se a gente oferece carinho, beijos, abraços, eles também respondem com isso. E eu também aprendo todos os dias o quanto eu preciso ter empatia pela história de vida da minha filha. E o quanto vocês também precisam se colocar no lugar dos filhos de vocês. De tudo que eles passaram. Eu costumo dizer que ninguém vai para a fila de adoção porque era muito feliz na família de origem, né? Ah, ele era muito bem tratado, ele era muito bem cuidado, ele era muito feliz. Mas aí, de repente, ele foi colocado na fila de adoção. Isso não existe definitivamente. Então, o seu filho, ele tem traumas tão profundos a ponto de ser agressivo, a ponto de jogar tudo, de quebrar tudo. Como eu vou lidar com isso, né? Por que que ele age dessa maneira? Ele age dessa maneira pela história de vida dele. Como você pode ajudá-lo, né? Se coloca no lugar dessa criança. E sem dúvida, o que eu mais aprendo todos os dias é que não adianta eu corrigir a minha filha sem conectar-me com ela, sem dar a ela empoderamento, para daí eu poder corrigir. Então, eu acredito muito nessas 3 ferramentas, que é a ferramenta de conexão, que é a ferramenta de empoderamento, para aí sim eu conseguir corrigir e direcionar melhor a minha filha. E tudo isso eu aprendi com a Renata, né? Essa questão da conexão, do empoderamento e da correção, eu aplico aqui em casa e sem dúvidas isso funciona mesmo. E não adianta você querer brigar com o seu filho sem ter se conectado a ele. E aí, gente, fácil. Não vou falar que é fácil, nenhuma maternidade é fácil. Mas eu sempre digo, é possível. E é possível ser muito, muito, muito feliz. E quando eu penso em projeto adotivo, e aí é o que eu costumo falar para as famílias assim que eu encontro e que estão aí nesse caminho, né? Que a adoção ela é um projeto elaborado para resolver o problema de um ser frágil, de um ser vulnerável, carente e indefeso. A adoção ela é um projeto elaborado para a criança e não, gente, para suprir a lacuna na vida de uma família que por motivos muito legítimos e diversos, que eu respeito todos eles, pretende adotar. Então, a adoção, ela não é feita para suprir a infertilidade, para suprir questões relacionadas a lacunas na vida de famílias. Ela é feita para resolver o problema da criança. Então, por isso que o foco, ele tem que ser a criança sempre. E é muito, muito importante que nós que estamos aqui, né, participando de um grupo de adoção, nós defendamos isso, né? Ah, eu quero adotar um bebê de 0 a 3 meses, branco, menina, vai demorar. Vai demorar. Por que que vai demorar? Ah, porque o sistema é uma droga, porque isso, porque aquilo. Não, vai demorar porque crianças nesse perfil não estão prontas, muitas vezes, nas comarcas para serem adotadas, né? Não é para resolver uma lacuna na vida de vocês, é para resolver uma questão na vida dessa criança, né? Muitas vezes essas crianças chegam para adoção muito mais velhas do que isso. E as pessoas precisam entender sobre adoção para aí depois falar mal do sistema de adoção no Brasil, né? Não dá para falar mal de uma coisa que é elaborada para resolver o problema de um ser
carente e indefeso. Lógico que o nosso sistema é feito de pessoas, existem pessoas corruptas, sim, em todos os âmbitos, em todos os lugares, né? Então, assim, eu não estou aqui defendendo quem faz errado de jeito nenhum. Eu estou defendendo, sim, um projeto que é muito maravilhoso e que dá certo, né? Eu sou aqui uma mãe que fez uma adoção legal, que fez uma adoção segura e que fez uma adoção para sempre, né? Então, por isso que eu sempre vou defender a adoção no Brasil. Acho que era isso que eu queria partilhar com vocês. E aí, agora, vamos conversar um pouquinho. Obrigada, Leila, por compartilhar, né, um pouquinho da sua história e da sua percepção como mãe, né, muito rica. A gente sabe que é sempre um presente, né, porque você realmente trouxe um pouco da sua vida, né, como filha e como mãe e como profissional, né, você também é educadora parental e trouxe algumas dicas aí para a gente pensar também, né, no nosso relacionamento, e faz sempre a gente refletir muitas coisas que você fala.